vamos tentar sobreviver e se organizar em meio ao caos, que é inevitável. Para isso, eu tenho recorrido a algumas ferramentas, e uma delas é ler alguns livros, e um dos livros é esse que eu trago para vocês, e a gente lê junto, comenta, organiza as ideias, pensa junto, tal, sobre as questões. E esse é um livro que até agora está me ajudando bastante. Eu já li ele uma vez, uma parte, aí eu parei porque não estava fazendo sentido, mas agora eu estou mais focado no bem-estar e na minha saúde física e mental, mesmo estando consciente de todo o caos. Porque assim, tem como você ter uma saúde física e mental ignorando tudo que está à sua volta, sabe? Não sendo consciente com tudo que está à sua volta. E na minha cabeça talvez seja mais fácil. Mas eu sou extremamente crítico. Eu sou extremamente lunático, assim, sabe? Das ideias. E eu não consigo ignorar nada à minha volta. Como organizar isso, né? Para que isso não me traga sofrimento e desorganização psíquica e material no meu dia a dia. Então vamos lá. No primeiro vídeo, a gente leu uma parte desse livro, A Vida é Cheia de Curvas. E eu, antes de continuar, quero trazer para vocês o significado dessa concha aqui, né? Ele coloca essa concha que remete a um padrão geométrico matemático que é a sequência de Fibonacci. Até anotei aqui, é uma representação geométrica, isso, baseada na sequência de Fibonacci. É uma referência, a concha é uma referência, porque essas conchas, elas vão ter os seus padrões específicos na natureza. E a sequência de Fibonacci é um desses padrões que é encontrado em diversos lugares da natureza. Diversos, na gente, em muitos lugares, né? Então, tem várias teorias sobre a sequência de Fibonacci. Inclusive, não é nem dele, né, essa sequência, mas o nome sequência de Fibonacci é porque ele popularizou e tal, e usou. Sabe? Enfim, vamos lá. Nesse primeiro capítulo, a gente leu a apresentação. Agora, a gente vai partir para alguns diálogos e alguns estudos de caso que ele faz sobre a vida e sobre questões filosóficas, né? Vocês vão ver, é bem legal, cara. Ele vai colocando várias questões, vários conceitos nesse livro aqui, conforme ele vai contando as histórias. E aí eu vou ler algumas partes com vocês. Essa é muito importante, tá? Não se viaja duas vezes no mesmo trem. Você já ouviu uma frase mais ou menos parecida, né? Não se viaja duas vezes no mesmo trem. Não se pisa duas vezes no mesmo rio. Não se passa duas vezes no mesmo rio. E aqui ele já começa. Mudanças são parte essencial da vida. O entendimento dessa verdade nos ajuda a construir o caminho e seguir em frente com mais segurança e controle. Deixa eu vir aqui para vocês me verem melhor aqui. Então, aqui ele vai narrar sobre trem, como ele gosta de trem, como é legal o trem, ele ama trem, isso e aquilo. Ele estava falando da viagem dele na Europa, tal. E aí, ele parte para o diálogo. Quando ele entra em um trem, indo para Paris, e encontra uma pessoa que senta do lado dele no trem. E durante essa viagem, eles conversam algumas coisas interessantes. Vamos lá? Meu lugar era em uma cabine que acomoda confortavelmente até 6 pessoas, mas eu estava sozinho. Quer dizer, estava, até que o trem começou o seu movimento silenciosamente e suave,
quando então a porta de correr abriu subitamente e entrou um cavalheiro com sinais de que quase perdera a hora. Ele me cumprimentou com a cabeça, tratou de acomodar uma pequena mala e seu sobretudo no bagageiro acima das cabeças, pegou um livro e sentou-se à minha frente, junto à janela. Estávamos separados pela pequena mesa que os passageiros usam para ler os jornais, digitar no computador ou comer. Eu viajava de frente para o caminho e ele de costas. Na primeira hora da viagem, ambos nos concentramos em nossas leituras ou na paisagem, até que nossa atenção foi solicitada pelo funcionário da Rail Europe, eu acho que é a empresa de trem, que nos ofereceu a refeição, um filé ao ponto com purê de batatas e legumes cozidos, acompanhados por molho de pimentas verdes e uma garrafa pequena de um Bordeaux espetacular. Ambos comemos olhando pela janela, sem demonstrar interesse um pelo outro. Éramos apenas dois estranhos compartilhando um espaço temporariamente, até que o vinho e um acontecimento fortuito quebraram o gelo. Quando estávamos próximos ao destino, a quebrar o gelo quando eles estavam próximos do destino. E aí ele vai falar do ponto essencial, começo da brisa. Numa zona rural da França que mescla fazendas mecanizadas com vilas simpáticas e pequenas propriedades que alimentam às vezes a mesma família por gerações, existia um espaço ali e naquele espaço, de repente, eu vi uma cena idêntica à que havia visto na véspera. Era verão e um bando de garotos de uns 13 anos brincavam em um pequeno regato, saltando em suas águas após se balançar em uma corda pendurada no ramo de uma árvore que avançava quase até a outra margem. Nesse momento, comentei com o meu companheiro de cabine, que também apreciava a cena. Passei por aqui ontem e eles já estavam brincando. Os mesmos garotos no mesmo rio. Que maravilha! Antes, porém, que eu completasse meu raciocínio, que teria reminiscências da infância e teorias sobre a importância de aproveitarmos cada fase da vida, ele me interrompeu. Impossible. Como disse? Perguntei, achando que ele não tinha entendido do meu francês. Ou eu que não havia entendido dele, pois, apesar de dizer apenas uma única palavra, já deu para perceber que ele tinha um sotaque estrangeiro. Eu vou fazer as vozes, tá? A voz desse estrangeiro. Você disse que os mesmos garotos estavam nadando no mesmo rio, tá certo? Sim, foi isso mesmo. Eu os vi ontem, quando viajei a Lyon. Então eu reafirmo. Impossível. Como assim? É que uma mesma pessoa não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. E é uma impossibilidade, tanto física quanto metafísica. Eram os mesmos garotos, exatamente no mesmo lugar. Argumentei com irritação. Oh, oui, excuse me. Ele fala aqui francês, não vou saber falar certinho. Você tem razão. Eu fui grosseiro, pois seriam os mesmos garotos e estão fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Parece ser uma repetição, um moto perpétuo de um acontecimento. Mas, se você olhar bem perto, com atenção genuína, vai perceber algo fantástico. Como ele se calou por alguns instantes depois de dizer isso, eu fui obrigado a dar-lhe a corda para que ele se explicasse melhor.
Bom, espera aí que eu vou fechar minha janela. Pra gente não ter interrupções. Vamos lá. Fantastique! Como ele se calou por alguns instantes depois de dizer isso, eu fui obrigado a dar-lhe corda para que ele se explicasse melhor. Que coisa fantástica seria essa? Deixa eu ver se é ele. E que coisa fantástica seria essa que eu poderia identificar em garotos brincando em um riozinho em pleno verão na camping? Ah, não, é ele, né? Eu acho que eu tô errando os personagens. Vou voltar lá. Como ele se calou, né? Falou nada. Eu falei. E que coisa fantástica seria essa que eu poderia identificar em garotos brincando em um riozinho em pleno verão? Alô, você disse que havia visto a mesma cena ontem. Mas imagino que pelo menos 24 horas se passaram entre um acontecimento e outro, certo? Concordei com a cabeça que ele tinha razão, sim. Pois é, nessas 24 horas, ainda que pareça despercebido, para uma análise rápida, muita coisa aconteceu. Esses garotos não são exatamente os mesmos de ontem, acredite. Só parecem ser. Imagine que um deles, que podemos chamar de Pierre, de ontem para hoje, pegou um resfriado e não está brincando com a mesma disposição. Já o Jean-Jacques levou uma bronca de seu pai, que descobriu que ele reprovou de ano. E o René conheceu a Sophie, uma amiga de sua prima que veio de Paris para passar as férias no campo, e caiu em amores por ela. Oh, amor! Ele disse isso lançando um olhar para o céu através da janela e esboçando um meio sorriso. Eu estava acompanhando o raciocínio de meu imaginativo companheiro de viagem. E o que ele dizia começava a fazer sentido. Resolvi demonstrar atenção e ele continuou. Você ainda acha que são exatamente os mesmos garçons que estão lá naquele rio? Pequenos acontecimentos marcam suas vidas e eles não são mais, definitivamente, as mesmas pessoas. E além disso, a água que os banhou ontem já está muito longe daqui. Agora faz parte de um rio maior, ou foi absorvido pelas margens, ou foi bebida por um animal e já virou urina. Ou ainda pode ter evaporado e agora é uma nuvem, que vai chover na Bretanha só na semana que vem. Hoje a água é totalmente outra, mon amour. Vamos dar uma pausa aqui para eu colocar meu celular para carregar. Vai pensando aí. E essas pausas são importantes para mim também, pessoal, porque eu mesmo não consigo ficar prestando atenção na mesma coisa e na leitura mesmo muito tempo, né? Eu preciso sempre dar uma pausa, uma respirada, assim. Eu sou uma pessoa meio inconstante. Bom, vocês vão ficar vendo aqui esse cabinho. É o que temos para hoje neste vídeo. Vamos continuar aí, você vai ouvindo, a gente vai conversando, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui assim, mais para cá, para você me ver melhor. Vamos lá. Então, a gente está aqui nesse diálogo legal, bacana. Ele já falou que pequenos acontecimentos mudam tudo, né? Então, uma criança, mesmo que ela esteja brincando no mesmo lugar, no dia seguinte, com as mesmas crianças, ela pode ser uma outra pessoa, porque ela pode ter sido atropelada por 1 milhão de consequências da vida, coisas que estão ali no dia a dia dela, né? Então,
Vamos lá, vamos continuar. Aqui. Meu companheiro de cabine estava se referindo ao fato de que a vida é uma sucessão de acontecimentos que modificam as circunstâncias a todo momento. Só que na imensa maioria das vezes, essas modificações são tão pequenas, verdadeiramente sutis, que se tornam imperceptíveis à observação despreparada. Eu não grifei aqui, mas eu vou grifar porque observação despreparada é muito legal. Porque todos nós temos a capacidade de conseguir observar as coisas sutis da vida e de mudar a nossa vida a partir dessas sutilezas. Mas existem pessoas só despreparadas. Isso quer dizer que a gente pode se preparar, que a gente pode aprender, que é aprendível, né? Que não é um... Entendeu? Vamos lá. Mas nem por isso são menos importantes. Costumamos nos referir a mudanças quando elas são grandes. Pois é, sentidas, significativas e às vezes radicais. Entretanto, a história não é construída só por esses acontecimentos marcantes. Ó, ele até coloca aqui grandão, ó, dá para vocês verem, ó. A história não é construída apenas por fatos marcantes. Antes, ela depende das pequenas mudanças que às vezes providenciam retrocesso. Doideira, né? Um casamento, por exemplo, não é no 5º ano como era no 1º. Veja só, é verdade. Pode ser melhor ou pior, mas nunca será igual. E o que tornou diferente foi a sucessão de pequenos acontecimentos que constituem a rotina da convivência. Duas pessoas vivendo juntas vão tomando a forma uma da outra, como o colchão se amolda ao corpo e o pé alarga o sapato lentamente. O cidadão à minha frente se referia a isso quando usava os garotos e o rio como metáforas. Mas nossa conversa não tinha se encerrado. Comentei. Olhando por esse ângulo, você tem razão. Se considerarmos as pequenas variações, a cena será totalmente diferente. Assim como eu estou voltando dessa curta viagem, também diferente. Aliás, sou outra pessoa após o jantar de ontem. Na verdade, mon amour, você é a mesma pessoa. E aqueles garotos também são os mesmos. Nadando no mesmo rio. É tudo igual, só que diferente. Bem, agora você está me confundindo, sendo paradoxal. Ou é uma coisa ou é outra. Eu disse mais uma vez um pouco irritado. Aí é que está a beleza das coisas. Elas não precisam ser necessariamente uma coisa ou outra. Elas podem ser uma coisa e outra. Há pouco sentimos que o trem estava... Coisa e outra, ponto. Há pouco sentimos que o trem estava em uma subida, mas quando... Ah, não, é ele falando de novo. E eu de novo confundindo os personagens. Voltamos. Podemos ser uma coisa e outra. Há pouco sentimos que o trem estava em uma subida, mas quando ele fizer a viagem de volta, estará naquele mesmo lugar, só que em descida. Seu copo de vinho está, observe, meio cheio e meio vazio ao mesmo tempo. E isso não tem nada a ver com seu grau de otimismo ou pessimismo. É a realidade. Isso se chama unidade dos opostos, que é exatamente o que cria desequilíbrio e providencia movimento. Pessoal, olha que doideira, né? Os opostos providenciam desequilíbrio, os opostos são um desequilíbrio, e o desequilíbrio providencia movimento. Então, o movimento ele está diretamente ligado ao desequilíbrio, ao caos, à crise. Essas coisas elas são extremamente importantes no nosso processo,
porque elas nos fazem nos movimentar, sair do lugar. E aí é uma escolha sua, nossa, de sair ou não. Mas a crise, o caos, ele providencia naturalmente essa fissura, essa faísca, né? Vamos lá. Por isso, tudo flui na vida. O rio, o trem, os acontecimentos. Então, em sua opinião, não há impasse em sermos, ao mesmo tempo, iguais e diferentes? Exatamente. Não há impasse, há dualidade. Veja só, dualidade. O impasse surge da incapacidade de dois acontecimentos, ou duas ideias, poderem coexistir no mesmo tempo ou no mesmo espaço. Só que isso só acontece se deixarmos. A arrogância humana, por exemplo, é um provocador de impasse. O pensamento, quando opta pela humanidade, pela inteligência, vai perceber que na vida existem só dualidades. Os opostos não são incompatíveis e são, inclusive, interdependentes. Legal, né? Olha, acho que é legal. Se você quiser anotar isso, essa frase, ó, os opostos não são incompatíveis e são, inclusive, interdependentes. Interessante. Foi uma bela viagem a Lyon, encontrei amigos, conheci um restaurante espetacular, tomei bons vinhos, apreciei a bela paisagem e ainda por cima tive essa conversa instigante com um desconhecido na cabine do trem. Quando chegamos a Paris, estávamos ambos ocupados com os nossos pertences e os nossos pensamentos, com o trem parado e as pessoas se mexendo em direção aos seus próprios destinos. E estendi a mão ao cavalheiro à minha frente e lhe disse: foi um prazer conversar com o senhor. Falamos sobre temas e coisas e nem sequer nos apresentamos. Meu nome é Eugênio e eu sou do Brasil. E aí ele vai lá, né? Essa personalidade. Ah, Brasil! País magnífico! Muito prazer! Meu nome é Heráclito de Éfeso. Dizem que sou grego, mas na verdade sou turco. Porém, não há conflito nisso. Sou apenas humano. Au revoir. Embora deixando-me como me encontrou, porém diferente. E foi embora deixando-me como me encontrou e foi diferente. Olha que legal. Quando olhei caminhando na plataforma à minha frente, notei que ele estava usando um terno folgado. Carregava um valise em sua mão e, sobretudo, enrolado no outro braço, e nos pés sandálias de couro confortáveis. Ele estava conversando nada mais, nada menos com o filósofo Heráclito de Éfeso. Talvez nós falemos um pouco sobre esse filósofo no próximo capítulo. Mas este foi esse capítulo tão legal desse diálogo. A gente tem aqui uns conceitos bacanas para a gente pensar e pesquisar. Você aí, eu vou sempre te incentivar a ser autodidata. Mano, pega os conceitos que você viu, coisa que você não entendeu, vai lá no Google, pesquisa depois, entendeu? Seja autodidata no seu conhecimento, vá atrás. Conceitos, evita. Gente, desculpa, vai. Eu agora, nesse momento do vídeo, esse vídeo aqui vai rodar por muitos anos, mas nesse momento, não sei como vai ser no futuro, eu não gosto de usar chats GPT para pesquisar coisas. Eu pesquiso na marra, no garimpo do Google, que agora você tem que ir lá na terceira página para você achar um negócio, né? Porque aí você tem anúncio, enfim, questões. Então eu gosto de garimpar. Mano, Heráclito de Éfeso. Aí eu coloco lá no Google, vejo as imagens,
Veja os livros. Que livros tem sobre ele? O que tem aqui no Wikipédia, né? O que tem sobre ele que eu posso ler? Será? Sabe? Vai nisso. Vai atrás. Aí você vai vendo. Ou dualidade. O que é a dualidade? O que é a unidade dos opostos? Entendeu? E vamos que vamos junto, vamos entendendo, muito gostoso. E me incentiva a ler aqui também, sabe, pessoal? Porque eu tenho muita dificuldade de ler sozinho. E aqui eu consigo ver um propósito e ler com mais fluidez. Sobre isso. No próximo capítulo nós vamos ver quando o chão se move. É isso, se você quer lidar melhor com as mudanças e o caos da vida, vem comigo. Que a gente vai conseguir, hein? Aos pouquinhos. Até mais.